O pastor Luiz Wesley é professor da Faculdade Teológica Sul-Americana na cidade de Londrina, no Paraná, e também presidente do Centro Global de Missões em Londrina, Paraná. Então nós queremos agradecer pela disponibilidade do pastor. É um irmão que tem muita experiência também nesse contexto missionário, na mobilização da igreja, e ele terá o tempo oportuno para que Deus fale através dele nos nossos corações. Nós gostaríamos então que nesse momento a gente baixasse as nossas cabeças. Vamos orar ao Senhor pedindo a bênção dele sobre as nossas vidas. Pai querido, nós mais uma vez estamos diante do Senhor. Nós sabemos que não somos nada se não for o Senhor agindo através de nós. Obrigado por tudo que temos ouvido nesses dias. Obrigado a Deus pela disposição dos teus servos de vir aqui compartilhar das suas experiências com o Senhor e também com a sua palavra. Agora quero colocar diante de ti o pastor Luiz Wesley, servo do Senhor que tem servido a causa do Senhor aqui no Brasil e em outras partes do mundo. Muito obrigado a Deus pela vida dele. Quero rogar que em nome de Jesus o Senhor o abençoe. Unge os seus lábios, lhe dê sabedoria, intrepidez e segurança, para que na instrumentalidade do Senhor na vida, através da vida dele, nós possamos sair daqui enriquecidos através do conhecimento da tua palavra e dos desafios que o Senhor colocou no coração dele e agora dirigidos para cada um de nós. Guarda o nosso coração, ó Deus, nos dê o discernimento para entender a tua palavra e assim não pecar contra o Senhor. Ajuda-nos, nós te pedimos, como também agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, bom dia. Estar aqui é um grande prazer. Eu quero fazer uma pequena correção e também trazer a minha saudação em nome da Universidade Emory, onde eu trabalho atualmente como professor de missão e evangelismo e que de alguma forma participa desse congresso me cedendo para esses dias aqui. E também da nossa querida Faculdade Teológica Sul-Americana, da qual também faço parte como professor visitante no momento. Eu gostaria de dizer que quando eu estou diante de tanta gente, que na verdade faz parte da linha de frente da igreja, da missão da igreja, eu realmente me sinto como um pequeno leãozinho numa cova de 1.200 Daniéis. Então eu venho aqui nesse sentimento e oro a Deus para que Ele me dê a capacidade de transmitir de forma que essa temática seja coberta nessa manhã. Secularismo, secularização e secularidade. Essas três formas semânticas expressam basicamente uma coisa. O processo, note bem, o processo através do qual as ideias e as instituições religiosas vão perdendo seu significado social. As ideias da vida, isto é, o jeito de ver a vida e sua relação com o divino, com Deus, com o reino, com o divino e o eterno, principalmente na forma como a fé cristã entende os propósitos de Deus na criação e a redenção em Cristo, são cada vez menos significativos, e as instituições religiosas, mais especificamente, são cada vez mais marginalizadas. Houve alguém que compartilhou a ideia de que houve um dia em que a cristandade morreu. Por 1000 anos, a conversão de Constantino até a Renascença, a igreja deu o tom, deu a sintonia na sociedade ocidental, fazendo as regras, salvaguardando seus valores e cuidando do bem-estar do povo, do bem-estar
espiritual, emocional, relacional do povo, até o surgimento da sociedade moderna. 6 eventos, note bem, 6 eventos principais aconteceram num período enorme de tempo, espalhados por vários séculos, fez com que a cristandade, eu estou falando da cristandade, não do cristianismo, mas a cristandade ocidental, para ser preciso, caísse sobre seus próprios joelhos, se rendesse, até um memorável dia, em 1963, quando a cristandade se deitou e descansou, morreu. Primeiro lugar, primeiro evento, o surgimento do secularismo, com seu foco na vida presente, não eterna, presente. O secularismo começou com a Renascença, quando homens como Erasmus e Bacon injetaram ciência, filosofia e literatura da Grécia antiga nas veias da sociedade ocidental. Esse redescobrimento da cultura grega afetou o povo, afetou as pessoas, em 3 maneiras distintas e significativas. Primeiro, note bem, mudou a atenção das pessoas do mundo eterno para o presente mundo, tão somente. De forma que o ser humano, o homem, tornou-se a medida de todas as coisas. Segundo, a segunda mudança, a nova forma de pensar apresentou às pessoas uma outra visão da vida, uma outra cosmovisão. Então, o povo se abriu ao pluralismo, onde muitas visões da verdade são encontradas na mesma sociedade e obrigatoriamente respeitadas. E terceiro, a Renascença, no novo solo no qual o humanismo, com sua pesada confiança no potencial do ser humano, excluindo a realidade de um ser superior, iria mais tarde crescer para desafiar os maiores credos, as maiores crenças, as maiores convicções da igreja. Então a Renascença, esse primeiro evento, na Renascença apareceram as primeiras rachaduras no edifício da cristandade. Rachaduras que iriam apenas aumentar com o passar do tempo. Contudo, aí vem o segundo evento. Estou dando aqui uma pitada de história. Se por um lado a Renascença começou a busca por uma nova sociedade, uma sociedade diferente, a reforma, refiro-me à reforma protestante, a nossa reforma, a reforma acelerou, enquanto homens como Lutero, Calvino, voltaram os holofotes na própria igreja, condenando suas mazelas, atacando suas práticas e desafiando muitas das suas doutrinas. E o que quer que seja que os nossos reformadores possam ter inicialmente pensado sobre reformar a igreja existente, suas últimas atitudes iniciaram os movimentos do povo, que quebrou a igreja em diversas peças. Em última análise, a reforma trincou a unidade da igreja ocidental. Terceiro evento. O pior estava por vir, entretanto. Enquanto o povo da Europa cristã trabalhava através de suas novas liberdades, o nacionalismo, então tivemos a Renascença, a Reforma, e agora o nacionalismo, quer dizer, o surgimento das nações independentes, cimentou a divisão do mapa que um dia unia a Europa, preferindo a identidade nacional em detrimento da estabilidade internacional.
nação após nação foi se organizando, preferindo a sua própria maneira de ser, até que no século XX, duas grandes guerras abalaram as fundações da Europa e, por extensão, do mundo como um todo. Hoje, séculos após a Renascença e a Reforma, o nacionalismo mostra sinais de abatimento, especialmente com o recente processo de globalização. Quarto evento, ou quarta consideração. Os ataques da sociedade em relação à igreja passaram a ser sem misericórdia. Ora, a gente pode testemunhar isso hoje, no Brasil, na América Latina, em qualquer lugar do mundo. Afinal, se o nacionalismo redesenhou o mapa da Europa, o surgimento da sociedade moderna estilhaçou as defesas da igreja. Surgiram homens como Copérnico, Galileu, Newton, Darwin, Marx, Freud, que levantaram questões, perguntas que a igreja não estava equipada para lidar e responder. Assim, devastada pelos ataques que vinham de todos os lados, a igreja caminhou para um isolamento. Começou a se encaracolar, do qual nunca se recuperou. Quinto evento. Se a Renascença iniciou, acendeu o pavio do secularismo, seu descendente, o iluminismo do século XVIII, abriu as comportas ao humanismo secular. Isto é, um humanismo sem um conteúdo cristão. Um humanismo que não vê a vida na perspectiva cristã. Então, paradoxalmente, com essa mudança de percepção da vida, o otimismo tomou conta. Um estranho otimismo tomou conta do povo europeu em relação ao novo aprendizado, na nova perspectiva. Onde quer que seja que anteriormente as pessoas aceitassem a revelação bíblica, agora escolhem a razão como guia. Onde quer que seja que tivessem crido na existência e na persistência do mal, eles agora estavam convencidos da bondade latente e inerente de todos os seres humanos. É muito interessante isso. Recentemente um colega, um professor, me disse que nos anos que antecederam o estabelecimento do nazismo na Alemanha, a Europa vinha desenvolvendo um discurso de que tudo estava bem, de que o ser humano estava melhor, de que não havia problema com o ser humano. E com isso também, esse tipo de atitude e análise, conclusão errada a respeito do próprio ser humano, levou essa concepção a servir como uma antessala de um grande holocausto. 10 milhões, 11 milhões de pessoas morreram. Uma outra coisa é que, onde quer que as pessoas, após o iluminismo, olhassem para a igreja, para os guiar através dos riscos e dos enfrentamentos da vida, agora as pessoas começam a escolher a ciência, a educação, tão somente, a tecnologia, para conduzi-los a um futuro mais brilhante. Para o povo iluminista, era uma era de ouro, que parecia estar ao alcance de todos. Quer dizer, eles previam que estavam entrando num novo momento da humanidade e que ia trazer a humanidade a uma época, a uma era, a um século de ouro. Finalmente, como se esses assaltos não tivessem sido mais do que suficientes para varrer a cristandade,
ou seja, a sociedade cristã da terra, veio um outro fato, um outro evento muito importante, que tem muito a ver com o Brasil também, a urbanização. E ela veio para completar o processo. Até o século XVIII, a Europa tinha sido predominantemente rural. Mas tudo isso mudou quando a Revolução Industrial do século XVIII e XIX empurrou as massas para as grandes cidades de uma sociedade industrializadora. No Brasil, esse fenômeno da urbanização só iria acontecer no século XX, notadamente entre os anos 30 e 70. Agora, mais do que tudo, mudanças profundas aconteceram com a urbanização no espírito humano. E, em particular, algo aconteceu com a consciência divina do povo. À medida que a nova sociedade criava comunidades sem um ponto focal, sem relacionamentos significantes e sem um propósito de vida. Criaram, na verdade, comunidades sem comunidade. Criaram não lugares, que na verdade é um conceito novo. O que é um não lugar? O aeroporto é um não lugar, porque não existe para além de trânsito. Uma rodoviária é um não lugar. A rua é um não lugar. As calçadas são não lugares. Os grandes halls são não lugares. Lugares onde não existe comunidade. Lugares onde as relações são superficiais. Porque, afinal de contas, as pessoalidades precisam ser respeitadas. De alguma forma, a igreja se deixou afetar por isso. E mesmo hoje no Brasil, eu vejo sinais de igrejas que se tornaram não lugares. Pela influência dessa ideia de que a gente tem que viver em comunidade, mas precisa se manter distante do outro. Não lugares. Dessa forma, meus amados irmãos, a urbanização é a irmã siamesa da secularização. O que a Renascença começou, o que a Renascença iniciou, a urbanização, enfim, completou. Por um período, a sociedade parecia mancar, incerta do caminho a seguir. Até que um dia, em 1963, 3 homens notáveis morreram. Um era C.S. Lewis, o acadêmico ortodoxo, o grande filósofo convertido, querido irmão, que tinha fortemente argumentado por um outro país mais real do que o mundo físico dos censos. Outro homem que morreu foi John F. Kennedy, o humanista católico, que refletia a vida, pelo menos numa perspectiva de cristianismo liberal nos anos 60. O terceiro foi Aldous Huxley, o panteísta terreno, cujas ideias de um admirável mundo novo superou as ideias futuras, mesmo as ideias de hoje, sobre o mesmo assunto de um mundo novo, de uma realidade nova, de uma sociedade nova. Até aproximadamente 1963, havia uma respeitabilidade semi-cristã. E essa respeitabilidade semi-cristã das sociedades em relação à fé cristã parecia assegurar, impedir que a sociedade ocidental se afastasse de suas raízes cristãs. Mas por volta do momento em que aqueles 3 homens representantes desceram às sepulturas, as comportas se abriram. E toda a força represada do secularismo alagou a sociedade, mudando a face e o entendimento da vida no mundo todo. Mudando completamente para além do que se pode reconhecer e discernir mesmo hoje. Ao menos figurativamente, então,
poderíamos dizer que o dia 22 de novembro de 1963 foi o dia em que a cristandade morreu. Eu disse a cristandade, não a fé cristã. Nós agora vivemos uma sociedade pós-cristandade. Graças a Deus, não pós-cristã. Por isso que nós estamos reunidos aqui, porque nós temos uma missão. E eu gostaria então, nessa próxima parte, de apresentar algumas marcas essenciais ou perfis de pessoas seculares. Segundo meu professor de evangelismo, Dr. George Hunter III, no seu livro Como Alcançar Pessoas Seculares, há 10 coisas que precisamos saber se queremos levar pessoas afetadas por esse secularismo a Cristo. Em primeiro lugar, pessoas seculares são essencialmente ignorantes das coisas básicas do cristianismo. E frequentemente são biblicamente analfabetos. Então, se queremos saber mais a respeito desse perfil, nós temos que saber que pessoas seculares conhecem muito pouco a respeito dos fundamentos cristãos. Eles não conhecem a Bíblia, embora a Bíblia faça parte, por exemplo, no Brasil, da ambiência dos quadros familiares. Não se conhece a Bíblia, não se conhece os conteúdos cristãos. Conhecem vagamente os 10 mandamentos. Possivelmente nem o povo evangélico, a maioria dos cristãos evangélicos sabe recitar sem problemas os 10 mandamentos. No geral, as pessoas não conhecem quase nada da fé cristã. Sabem eventualmente orar o Pai Nosso, mas esta é uma oração que, na verdade, faz parte de um ritual neutro de espiritualidade, vazio de espiritualidade, porque é simplesmente decorado. Segundo lugar, pessoas seculares estão buscando vida perante a morte. Pensam mais sobre vida nesse lado da morte. Pensam sobre como encontrar vida. Buscam por isso. Dão à vida algum significado e propósito, ou pelo menos buscam dar à vida significado e propósito. Mas por mais que eles busquem, eles não conseguem alcançar. E eles pensam na vida aqui, muito mais do que na vida após a morte. Terceira coisa. Pessoas seculares são cônscios de dúvida mais do que culpa. É interessante isso. Quando eu disse que o secularismo veio e mudou algo no coração humano, hoje o que nós temos é uma sociedade que trabalha as questões da dúvida e não da culpa. Em outras palavras, pessoas hoje podem não mais sentir culpa ou responsabilidade. Eles se entendem como vítimas da sociedade e não acham que são responsáveis por suas ações. Ao invés de culpa, são céticos e cheios de dúvida. Especialmente quando o negócio implica crer em absolutos. Porque numa sociedade secular não pode haver absolutos. E isso vocês vão ver o que é a implicação para a fé cristã e para a missão cristã. Quarto lugar, pessoas seculares possuem uma imagem negativa da igreja. Óbvio, eles duvidam da inteligência, da relevância e da credibilidade da igreja e dos seus defensores, dos seus propagadores. Quinto lugar, as pessoas seculares experimentam múltiplas alienações. Alienações do trabalho, alienações da natureza, alienações do governo, de emprego e alienação um do outro. Nas relações com as pessoas. Sexto lugar, pessoas seculares
Pessoas que abraçaram o secularismo nessas sociedades seculares são desconfiadas. São muito desconfiadas. Frequentemente se sentem abusados, manipulados e explorados. Às vezes colocam Deus na imagem de um explorador, de um abusador e de policial. Por essa razão eles fogem do próprio conceito de quem é Deus. 7º lugar. Pessoas seculares têm uma baixa autoestima. Ao contrário do que se postam, ao contrário do que argumentam, eles têm uma baixíssima autoestima. Isso porque o problema básico do pecado é composto com lares disfuncionais, com divórcio, com os conceitos absolutamente atrapalhados, que não estabilizam a vida, mas que deixam o próximo minuto, o próximo dia, o próximo ano, com uma grande incerteza, uma grande interrogação. 8º lugar. Pessoas seculares encaram as forças da história como sendo fora do controle. Isso é, veem o mundo hoje como fora do controle e sem sentido algum. Quando olham, por exemplo, para a epidemia da AIDS, eles dizem isso é incontrolável, isso vai acabar com todos nós. Agora, amados irmãos, eu creio que nós precisamos, de alguma forma, já entender que nós temos que dar uma resposta a esse povo secular. Obviamente estou fazendo uma afirmação retundante, porém, ocorre que a problemática envolvida aqui é que a igreja ainda não entendeu o que está acontecendo. E por essa razão, continua com as mesmas formas de fazer, de falar e de pregar. Formas. Não estou falando das essências. Nós nunca deveríamos jamais negociar as essências, ou a essência do Evangelho. Mas nós temos que falar sobre forma. Temos que repensar nossas formas. Porque de fato o que importa é o espírito, não o estilo. Afinal de contas, não é o que se fala em João. Deus busca adoradores que o adorem em espírito, em verdade, não em estilo e em verdade. Os estilos são mutáveis. Porque a graça de Deus é multifacetária. O espírito é que importa. Sim, o estilo é importante, mas o estilo se submete ao espírito. E com isso tudo, eu estou dizendo, a igreja precisa entender o que está acontecendo e com seu espírito, o espírito do Senhor, reformar a sua metodologia para comunicar o evangelho para esse tipo de povo. No Brasil, o secularismo tem facetas interessantes. Quero passar rapidamente nisso. Muito do que eu expus até aqui se reflete e se repete fortemente na sociedade brasileira hoje. Às vezes com anos de atraso. Afinal, a sociedade brasileira é grandemente influenciada pelas tradições do Ocidente. Por exemplo, quando Harvey Cox, o autor do grande clássico A Cidade do Homem, de Secular City, esteve aqui na América Latina, particularmente no Brasil, já em 1964, ele percebeu, em primeiro lugar, que a América Latina era, ao mesmo tempo e surpreendentemente, mais secular e mais religiosa do que a América do Norte. Veja, junto, mais secular e mais religiosa. Em segundo lugar, ele percebeu que a América do Sul já é, em muito sentido, uma gigantesca cidade secular. Mas a despeito de sua secularidade, a América Latina ainda positivamente ressente uma atmosfera de cristianismo cultural, muitas vezes de um modo totalmente incônscio, sem consciência. Então você pode observar um carnaval convivendo com o Cristo Redentor com os braços abertos. Você pode facilmente observar um museu de arte moderna inspirado num disco voador, pelo menos é o que parece, com o quê?
monumentos à Virgem Maria e o culto ao dedo de Deus. Ao mesmo tempo secular, ao mesmo tempo religioso. Os movimentos religiosos, de muitas e diferentes variedades, da Umbanda ao pentecostalismo, continuam a brotar por toda parte. Esse contraste entre o sagrado e o profano, muitas vezes parece paradoxal para os de fora, mas para nós latino-americanos não é paradoxal. Nós conseguimos, em certo sentido, dizer assim, o latino-americano consegue conviver com essas duas coisas, que é incrível. Muito do impacto secularizador hoje tem sido estabelecido nas últimas décadas sem a necessária digestão e avaliação por parte da sociedade e da igreja. Em função das pressões socioeconômicas e culturais externas, o povo brasileiro mostra-se extremamente sensível a mudanças não refletidas. Deixe-me parar para dizer o seguinte, que isso acontece muito na igreja. A igreja está se permitindo mudanças drásticas, sem reflexão, sem a medida das consequências, sem entendimento das implicações. A sociedade e a igreja aceita com facilidade, sem discutir as questões amplamente. Rubem Amorese nos lembra que, num país de legado cultural afro-brasileiro, e eu acrescentaria, de um país de legado cultural ameríndio, a secularização assume formas distintas. Há vários anos, quando um líder cristão brasileiro foi indagado sobre a razão pela qual as pessoas não mais aceitam os conselhos da igreja, sobre temas como aborto, pena de morte, ecologia, eutanásia e outros assuntos, hoje a questão da clonagem. Esse líder respondeu, abre aspas, não é que a igreja perdeu o poder de aconselhar as pessoas. Ela aconselha sim, mas as pessoas não mais aceitam esses conselhos, porque não aceita mais a transcendência. Elas praticamente não aceitam mais Deus, que é quem nos dá as normas a partir da própria criação. Deus fez o mundo com sabedoria, mas as pessoas deixaram de fazer essa leitura do mundo. O mundo, diz ele, é visto como uma razão matemática e não mais filosófica e muito menos teológica. Essa é a tendência do mundo de hoje, diz essa pessoa. De fato, meus amados irmãos, isso é uma denúncia de quão secular o Brasil está se tornando. A nação brasileira não vivenciou em primeira mão e nas mesmas proporções os impactos da renascença, da reforma, do nacionalismo. O Brasil vivenciou 300 anos de domínio católico romano, não vivenciou os impactos do iluminismo e da urbanização na mesma forma e na mesma proporção que aconteceu na Europa, mas experimentou os efeitos e foi formada e a partir desses impactos. Ou seja, eles fazem parte da nossa formação. Sim, há muito estamos vivendo um franco processo de mudança promovido pelo secularismo. As últimas pesquisas nos dão um exemplo disso. Preste bem atenção. Segundo o IBGE, o grupo religioso que mais cresceu proporcionalmente no Brasil não foi o pentecostalismo clássico, não foi o neopentecostalismo, não foi o espiritismo, não foi o xamanismo, mas sim o grupo daqueles que se declaram sem religião. Isso é dado estatístico. E a previsão é de que isso aumente cada vez mais. Eu me lembro, eu não sei se o Paul Freston está aqui, mas eu me lembro há vários anos, quando nós fizemos uma espécie de debate na EVB sobre algumas dessas temáticas, e o Paul Freston disse assim, vai chegar um dia em que a igreja vai parar de crescer.
E, obviamente, houveram aqueles que ficaram bravos, que profetizaram contra, dizendo, está amarrado em nome de Jesus, etc. Mas a verdade é que ele estava certo. Matematicamente, historicamente, uma nação não se torna 100% cristã, porque se isso acontece, é um desastre. Em certo sentido. Veja o que aconteceu com os países da América Central, por exemplo, a Guatemala. E outros países que tiveram uma desproporção da presença evangélica protestante e, sem exceção, elegeram seus políticos e presidentes, e estes roubaram tanto quanto os anteriores, que não eram protestantes. Bem, amados irmãos, o fato é que nós estamos vivendo uma realidade muito interessante e nós temos que acordar para ela. Acho que a igreja brasileira tem muita coisa bonita, admirável. Aliás, diga-se de passagem, essa foi uma das razões porque uma universidade liberal convida um professor evangelical para ir dar aula lá. Porque veio do Brasil, onde a igreja cresce. Porque, de alguma forma, existe um fenômeno nas universidades americanas, eu não sei quantas europeias, que estão mudando. Eles estão saindo do liberalismo e indo para aquilo que eles chamam de pós-liberalismo. Um pós-liberalismo que dialoga com a Bíblia, que dialoga com aqueles que ainda creem. Porque o que o secularismo liberal trouxe para as universidades cristãs é o não direito de dizer que existe uma verdade. Eu convivo diariamente com alunos de teologia que estão convencidos de que não existe uma verdade, nem Jesus. Nós temos coisas boas, bonitas aqui. Mas também temos coisas que nós estamos deixando vazar pelo vão dos dedos. Não estamos percebendo o nosso tempo, a mudança e de todas as coisas. Apesar de todo esse processo de secularização que experimentamos, é preciso que se saiba que há o que Leslie Newbegin chama de o mito da sociedade secular. E aqui está a esperança para todos nós, enquanto povo cristão, enquanto povo de Deus, engajados na missão. Qual é o mito dessa sociedade secular? Basicamente, é esse. E que se dizia que a humanidade ia crescer de tal maneira na concepção, uma nova concepção da vida, que ela não precisaria mais de mecanismos religiosos para sobreviver. Que ela não mais precisaria de Deus em última análise. Acontece que esse mito já se revelou, já veio por terra. Por quê? Porque o que nós temos não é um mundo moderno, vivenciando um processo de digamos assim, desencanto com o divino. Não. Nós não estamos observando que os espaços para a providência e os milagres foram embora. Pelo contrário, o secularismo, na verdade, fez com que as pessoas buscassem ainda mais o transcendência, ainda mais aquilo que é sobrenatural. E esse assunto nos liga ao outro, que é a questão do misticismo. Ora, o reavivamento do misticismo no Brasil tem muito a ver com a frustração da experiência secular, da experiência do vazio, da experiência da falta de foco, da falta de centro, da ausência de um centro. Com o tempo, diziam os secularistas, as pessoas não mais precisariam e não mais procurariam qualquer espécie de religião, pois o místico, o transcendente, o divino, perderiam sua relevância enquanto base das necessidades humanas. Que grande engano, que grande mito. É aqui que mora o mito. Pois o tempo provou que os seres humanos continuam, sim, à procura do que é místico. No nosso caso, na mensagem que temos, as pessoas ainda estão à procura do que é sagrado, de reconciliação com Deus através de Cristo.
Ou seja, a busca do sagrado não foi embora com a chegada do secularismo, e essa é a grande notícia para a missão da igreja. A secularização não conseguiu mudar o curso da procura por conhecer e experimentar o sobrenatural. Por isso, amados irmãos, nós precisamos entender algumas das importantes maneiras através das quais a sociedade mudou, de forma a impactar a nossa maneira de evangelizar. É crucial que saibamos que o mundo mudou dramaticamente e continua a mudar num passo cada vez maior. Nosso desafio é aprender a nos engajar evangelisticamente numa sociedade que é do que numa sociedade que achamos que possa ser. Deixa eu traduzir isso em outras palavras. A igreja tem uma ideia da sociedade, de algo que a sociedade não é. A igreja precisa entender melhor para poder descobrir o que é realmente o que está acontecendo com a sociedade. Nós precisamos daquela clássica ideia missiológica de sair das nossas quatro paredes. Nós precisamos redescobrir a natureza da igreja enquanto povo enviado para a missão. A gente, goste ou não, é também verdade que as pessoas entendem que seu anseio religioso mudou dramaticamente nas últimas 2 ou 3 décadas. E a igreja não tem sempre mantido o passo com essas mudanças. Quais são essas mudanças? Eu apontaria 7 mudanças principais, resumidamente. Primeiro, essa coisa de ser religioso para ser espiritual. Segundo, de organização, de tônica na organização para a tônica no organismo. Terceiro, de participar, de ser aderente para ser parte da missão. Quando eu penso isso na igreja brasileira, eu me preocupo, porque nós temos muitos aderentes, mas temos poucos que fazem parte da comunidade missionária. Quarto, mudou de viver em uma comunidade única para viver numa multidão de redes de relacionamento. De buscar explicações, esse é o quinto, de buscar explicações para buscar experiências. E eu, como metodista, uma teologia wesleyana, não tenho medo de falar de experiência. Eu respeito os meus irmãos, colegas, que atacam um excesso de experiências por aí. E eu também não gosto de excesso de tônica na experiência, mas a experiência é importante para nos dar o norte daquilo que nós cremos também. E outra mudança, de verdade, ou de uma verdade para verdades. Eu sei que aqui é complicado, porque nós evangélicos, sim, cremos que só existe uma verdade. E esse é Jesus. E nós não negociamos essa verdade. Mas, amados irmãos, eu sei que eu vou chocar alguns de vocês, nem tantos, mas alguns de vocês. Nós temos que entender que admitir que existe uma verdade que é Cristo não significa dizer que não há outras verdades. Sejam essas verdades descobertas pela ciência, ou pela experiência, ou pela razão. Há outras verdades e nós temos que dialogar com essas outras verdades, sem que com isso a gente sacrifique essa única, universal verdade que é Jesus. Aprender então a aprender pessoas, aprender o que elas pensam, ouvir suas histórias, trocar as histórias com elas, identificar onde Deus está trabalhando na vida delas, sem necessariamente querer impor, jogar a goela abaixo a nossa única verdade. É preciso que a gente tenha a maturidade e a orientação do Espírito Santo para identificar onde Deus está trabalhando nas verdades que as pessoas têm para si próprias. E a repartir a história da redenção. Em sétimo lugar, nós estamos numa mudança franca de cristandade para pós-cristandade. E nós temos que entender isso. Finalmente, amados, a igreja precisa
recuperar a sua confiança e sua certeza de fazer missão de maneira integral. Ocorre que quando essas mudanças todas acontecem, a igreja tende a ficar recuada, apertada lá no canto da esquina. Nós precisamos recuperar a nossa confiança. E essa confiança não significa não mais ter dúvidas. Significa estar aberto para o diálogo, para responder às nossas dúvidas. Porque mesmo nós cristãos temos dúvidas a respeito de nós mesmos. Sim, a igreja precisa recuperar a sua confiança. E a confiança de que faz sentido para esse mundo. Eu sei que isso não faz muito sentido para nós brasileiros, porque afinal de contas nós entendemos que a igreja está recuperando a sua confiança, mas eu fico pensando onde estamos pondo nossa confiança. Né? Um dia desse eu estava pensando que nós temos novas trindades no Brasil. Né? Nós temos Deus, Pai e a Bíblia. Nós temos alguns grupos têm como trindade novos membros, dinheiro e prédio. Outros têm como trindade coisas que não são a trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. A começar por aí, precisamos recuperar a nossa confiança na presença triuna do nosso Deus. Agora um pouquinho, para terminar, sobre misticismo. Eu gosto muito da maneira como André Drudgers oferece uma ideia que torna mais fácil entender o papel exercido pela religião na cultura brasileira. Note bem, ele sugere que, diferentemente da religiosidade oficial popular, e também distinta daquilo que nos Estados Unidos se chama de religião civil, há aqui no Brasil que se pode chamar de religiosidade mínima, que como fenômeno cultural permeia todos os aspectos da vida brasileira. Tal religiosidade mínima, olha, entender isso é interessante, é muito menos institucionalizada, não tem clero e não possui quase nenhum ritual. Essa religiosidade não presta atenção a prédios, edifícios, templos e símbolos onipotentes de religião. Sua existência quase não é notada. Segundo Drudgers, essa religiosidade mínima opera no nível da sociedade como um todo. Em certo sentido, não há exceção. Cujo principal veículo é a mídia de massa, embora expressa através do uso comum e nas relações interpessoais. Explico um pouco mais. Mínima religião poderia ser comparada com a religião civil, mas é muito mais ampla, mais importante, é entendida e usada pela vasta maioria da população sem ser refletida, na qual os conceitos de Deus e de fé são centrais. Em outras palavras, todo mundo nesse país crê em Deus. Essa é a religiosidade mínima. É interessante porque, apesar de todo mundo dizer que crê em Deus, agir como se cresse de fato em Deus, Deus não é falado com frequência. E há sempre uma implícita referência a Ele, Deus, quando se fala de fé. Os conceitos de Deus, contudo, são geralmente vagos e embaçados. O que permite a qualquer pessoa entender o termo ou a ideia de Deus do jeito que ele ou ela achar melhor. Essa ideia vaga de Deus no Brasil, embora sirva para vencer a miséria, também serve para esquecer a miséria. E conduz à acomodação, à inação, à alienação. Em outras palavras, eu diria que para o brasileiro,
Deus é um sujeito sem predicado. Quando há um predicado, esse não é Jesus, em primeiro plano, mas Maria, Santo Antônio, os rituais religiosos, quaisquer que sejam eles, desde que sirvam para substanciar Deus, para que Ele me ajude em alguma coisa. Então a mística religiosa que há nesse país está no centro da nossa cultura. Seja essa religiosidade experimentada coletiva ou individualmente. Além disso, a religião no Brasil realmente tem uma capacidade reguladora e integradora, como diria Darcy Ribeiro, influenciando o dia a dia de cada brasileiro. No fator regulador, religião exerce a função de gerar padrões morais que determinam o relacionamento dos indivíduos em sociedade. Mas como fator integrador, religião participa na necessidade do indivíduo que procura por comunidade que lhe permita sobreviver. E foi isso uma das coisas que eu encontrei a respeito das comunidades pentecostais clássicas. O pentecostalismo, no meu modo de ver, foi um dos grupos cristãos evangélicos desse país, pentecostalismo clássico, que melhor respondeu a essa necessidade. Restaurando a dignidade das pessoas, dando a elas significado, dando a eles lugar, dando às pessoas espaço para se manifestarem, espaço para serem alguém, para serem chamados pelo nome e para serem conhecidas, enfim, para serem indivíduos, que signifiquem algo para alguém mais. Portanto, meus amados irmãos, religiosidade e, portanto, a exacerbação mística está na posição de contribuir para a unidade brasileira e trabalhar contra a diversidade. Essa religiosidade mínima, então, faz com que a gente não discuta. Se você aborda uma pessoa, eu tenho certeza que nós evangelistas experimentamos isso quase todas as vezes que abordamos pessoas, falamos de Jesus e elas respondem, mas eu já creio em Deus. Essa é a religiosidade mínima. Essa é uma das principais razões pelas quais o misticismo brasileiro encontra terra fértil na nossa cultura. Conhecido nominalmente por ser a maior nação católica do planeta, sendo também a maior nação pentecostal desse planeta, sendo também a maior nação espírita do planeta. O Brasil tem numerosas variedades de outras crenças que permeiam o tecido cultural do povo. E eu quero chamar a atenção de vocês para o fato de que nessas próximas semanas a Rede Globo vai mostrar uma série de reportagens sobre as religiosidades brasileiras. E só a propaganda me impressionou de ver Santo Daime e etc. Coisas por aí. O que a mãe não sei das quantas, tia não sei das quantas, lá de Brasília, não me lembro, tia Neiva, etc. E a forma como esse povo desenvolveu aqui, nesse solo, no meio de forma, aqui mesmo, desenvolveu esse tipo de ritual para responder a essa fome do povo. O Brasil tem numerosas e variadas crenças. Essa religiosidade inerente abre avenidas para um sincretismo poderosíssimo que junta valores religiosos, afro-ameríndios e católicos, e mesmo evangélicos hoje, tudo temperado com um vocabulário pentecostal, como observou Leonildo Silveira Campos. E quanto ao crente brasileiro? Bem, no que tange ao crente brasileiro, ele ou ela é frequentemente devoto e renuncia todas as demais formas de culto para abraçar a sua nova fé cristã. Contudo, é preciso que se reconheça que o misticismo também está fortemente presente na igreja brasileira. Em outras palavras, grande parte das igrejas brasileiras persiste num exacerbado encantamento pelo místico. Eu disse exacerbado encantamento pelo místico, porque crer no sobrenatural eu também creio. Aliás, eu creio que Deus é soberano. Quantos aqui creem que Deus é soberano? Ok.
Quem crê que Deus é soberano, crê necessariamente e obrigatoriamente que Ele é o quê? Livre. E quem crê que Deus é livre, crê necessariamente, não tem opção, tem que crer necessariamente que Ele faz o que quer, quando quiser, com quem Ele quiser, no jeito que quiser, na posição que quiser, não interessa, e faz tudo para a sua própria glória. Mas, amados irmãos, esse exacerbado encantamento pelo místico, sem compromisso com o serviço e a transformação social, sem capacidade de discernir o tempo para além do seu igrejismo, sem discipulado, sem continuidade, sem base. O resultado disso é uma espiritualização enorme da realidade. Sem voz profética que denuncie em nome de Jesus as causas das deformidades sociais, ideológicas, políticas do país e que aponte caminhos de solução para esses problemas, notadamente para o misticismo e para o secularismo. Dr. Shedd falou na nossa conferência do Instituto Getro e ele trouxe um dado estarrecedor, que na verdade apresentou fazendo a ressalva de que ele não sabia se era de fato essa proporção, mas ele ouviu falar que há nesse país 30 milhões de ex-cristãos. E a questão é a seguinte: por quê? Ora, a gente já sabe que existem muitos. Nós achamos que o evangélico não abandona a fé. Abandona sim. Tem muitos evangélicos que estão saindo das igrejas para não mais abraçar coisa nenhuma. Ou pelo menos para tentar isso. Por quê? Porque o tipo de teologia que estão recebendo é uma verdadeira areia movediça. Não existe solo, não existe chão. Ah, meus amados irmãos, a espiritualidade que é preciso para esse tempo, tem que ser integral. A espiritualidade é caricaturada quando não enxerga o que está acontecendo ao redor. Não enxerga o que as pessoas estão enfrentando, suas perguntas, quando não ouve a pergunta das pessoas, as perguntas das pessoas, quando não enxerga os carentes, quando não é motivada a sensibilizar-se por eles, quando não os conduz à libertação de sua condição de opressão e miséria sociopolítica, econômica, ideológica e espiritual, como implica o Evangelho. Alienada, ou melhor, aliada a esse aspecto, está a problemática da tônica na experiência sem medida. Sem o necessário e consequente adensamento na palavra pelo discipulado integral e solidário. Por parte de alguns grupos, sob muitos aspectos, a experiência cristã é literalmente mercadejada. Demasiadamente comprometida com o místico, com o misticismo evangélico que acaba por fazer com que as pessoas, notadamente os novos convertidos, aprendam um evangelho diferente daquele de Jesus. Que põe de lado as implicações de uma fé que possui exigências éticas e demanda engajamento profético. Não preciso ir muito longe para perceber isso. Na minha própria igreja local em Londrina, eu não sou pastor dessa igreja, fui no passado, mas eu fui por 6 domingos à igreja e não ouvi uma só vez, por 6 domingos, a palavra Jesus. E os irmãos lá realmente creem que são crentes. Fala-se de muita experiência, de coisas maravilhosas, de coisas que aconteceram aqui e ali, etc. Mas Jesus mesmo. Permita-me dizer que, a meu ver, o pentecostalismo clássico soube dar respostas relevantes a esse nosso contexto cheio de clamores, de gemidos, por uma experiência mística. Temos muito por aprender da missiologia pentecostal clássica, particularmente das Assembleias de Deus. Aliás, o que eu mais admiro no pentecostalismo é sua capacidade de se recriar para tentar responder ao seu contexto. Essa é minha tese. Eu descobri que o pentecostalismo clássico é capaz de contextualizar a sua linguagem e o método. Descobri que o pentecostalismo clássico
foi capaz de ser relevante culturalmente, socialmente, emocionalmente e espiritualmente ao povo brasileiro. Descobri que o pentecostalismo clássico é a face do protestantismo que não se desconecta do povo pobre. Nunca jamais descobri que o pentecostalismo clássico foi capaz de dar uma resposta ao pobre. A gente pode dizer, não, essa não é a melhor resposta, mas deu uma resposta ao pobre, finalmente. Quero deixar esse parágrafo com você. Vivemos num contexto que demanda forte espiritualidade. Não há espiritualidade que possa ser suficientemente forte se não for integral. Mas o que é espiritualidade integral? Espiritualidade integral é a busca por fundir todos os possíveis elementos e dimensões da vida humana com a integralidade da fé cristã. E de traduzi-los em expressões litúrgicas em atos de vida e de culto. Tais expressões se manifestam pública e privadamente, no interior e no exterior do cristão, e respondem às necessidades deste século. Espiritualidade integral é vida no seu mais completo sentido, portanto não é estanque, mas dinâmica, contínua e compartilhada. Não é automática, antes sim aprendida e desenvolvida, é gerida pela experimentação da vida nova em Cristo, vivificada pelo Espírito Santo e convergida para Deus. É movida, motivada e desenvolvida a partir do momento em que aquele que a experimenta aceita o convite ao discipulado. É inspirada e avaliada pelas Escrituras, nutrida em comunidade, alimentada pelas disciplinas espirituais, motivada pela missão e voltada para aquilo que é a nossa missão nesse mundo. É ao mesmo tempo sensível às necessidades humanas e aberta às manifestações soberanas do divino e do transcendente. Tem na cruz o seu caminho e na ressurreição a sua esperança. Seu modelo é Cristo, sua dinâmica vem do Espírito, seu núcleo é Deus, seu objetivo é único, a glória dele e a manifestação do reino nesta sociedade. Termino essa palavra dizendo que há pessoas lá fora, sim, lá fora, que anseiam por conhecer onde está a porta. Mas tudo que muitos conseguem encontrar é somente uma parede onde uma porta deveria existir. Eles se arrastam ao longo dessa parede como homens cegos, com mãos e dedos esticados e desesperados, ansiando por uma porta, sabendo que deve haver uma porta. Contudo, eles nunca a encontram. Cristo é a porta. Cristo é a chave que abre todos os tesouros ocultos da sabedoria e do conhecimento de Deus. Esse povo está à procura dessa porta, esperando por essa porta, fora das portas da igreja. Portanto, vamos a esse povo com urgência. E como sugeriu John Wesley, vamos reformar nossa nação, particularmente a igreja, e espalhar a santidade bíblica sobre a terra. Obrigado. Estamos terminando, irmãos, mas vamos ficar mais um pouquinho, aguarda mais um pouquinho. Palavra forte é essa do professor Luiz Wesley, e acreditamos também que é uma palavra de Deus para o nosso coração. Algumas vezes nós vamos ser profundamente desafiados. E o que vamos ouvir, como foi nessa manhã, deixa-nos desconfortáveis, né? É um desafio.